versículo 9 e 10, que diz assim, vamos ler juntos? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, amados? Os amados podem sentar-se. Deixa sua Bíblia aberta aí, que eu vou ler o versículo 11 e 12. Diz assim, o 11 e o 12. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa e a Pazéia e a Teína, pai de Irnaás. Esses foram os homens de Reca. Irmãos, eu não sei se você tivesse aberto a sua Bíblia hoje na sua casa para ler Crônicas, se quando você tivesse lido o primeiro, segundo, terceiro versículo, já não teria fechado e falado, não tem nada a ver comigo isso aqui. Que genealogia é essa? Que nomes são esses? Mas o livro de Crônicas, ele registra, como se fosse um registro de cartório, os nomes das gerações, das famílias. E existem na Bíblia exatamente para que nós possamos entender que estas pessoas existiram. O versículo 4, o capítulo 4 fala dos filhos de Judá, a tribo da qual descendeu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é conhecido como o leão da tribo de Judá. Mas, quando nós iniciamos a leitura, e o livro de Crônicas, ele tem algumas passagens que são fáceis de serem compreendidas, mas a genealogia, ela é extremamente maçante. Até porque muitos nomes não têm nada a ver conosco e muitos nem terão. Se fôssemos estudiosos da antropologia, da história de Israel, com certeza esses nomes fariam sentido. Mas, efetivamente, fazem parte das Escrituras Sagradas, que se alguém algum dia duvidar do que Deus disse, do que Deus registrou, pode ir até Israel e consultar lá que esses registros, eles existem. Alguns deles, alguns livros, alguns pergaminhos estão aí em museus na Europa, outros no Oriente, mas esta árvore genealógica, ela traz exatamente todos os descendentes, como se você for ver em Mateus capítulo 1, você vai ver de Abraão até Jesus. Tem lá toda a linhagem genealógica de Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso no culto de jovens, para entender a importância, amados, desses registros, entender o poder de uma profecia. Mas, hoje nós vamos falar apenas sobre 2 versículos. E o que nós vamos ler, já lemos, e vamos repetir, nesses 2 versículos, o nome do protagonista dessa história, você não vai ver em nenhum outro lugar da Bíblia. Nenhum outro lugar. Eu queria perguntar para você assim, quem foi Jabes? Por que Deus permite que o cronista, que está trazendo o relato das gerações de Judá, dos filhos de Judá, falando sobre a história, a genealogia do povo de Deus, do povo de Israel, e apenas citando nomes, não fala o que um foi, o que o outro foi. Se nós estudarmos a palavra, vamos compreender. Tem alguns aqui que nós sabemos, quem foi Judá, outros nomes que nós vemos aqui, sabemos quem foi Pérez, sabemos. Então, se nós estudarmos toda a Escritura, vamos conhecer um pouco da história deles relatada em outros livros. Mas aqui o cronista está escrevendo do versículo 1 até o 8º, ele traz uma sucessão de nomes que para nós, amado, não tem nada a ver. De repente ele interrompe. O Espírito de Deus faz com que o cronista interrompa a sua narrativa. E aquilo que antes era apenas um desfile de nomes, alguns muito esquisitos, difíceis de serem lidos, às vezes lemos até fora da pronúncia adequada,
não temos uma referência para saber como se pronuncia, a não ser que pesquisássemos num dicionário bíblico, que falasse sobre a linhagem de Judá, ou dos outros filhos de Jacó. Mas ele interrompe, o Espírito de Deus determina que o cronista interrompa o seu relato, a sua narrativa, e diz assim, fala de Jabes. Os que forem ler essa palavra na igreja de Votorantim, séculos e séculos depois, precisarão saber quem foi Jabes. Será que Deus tinha assim um propósito tão poderoso, que às vezes foge ao nosso entendimento, escapa à nossa compreensão? Para que Ele pudesse registrar e fazer com que nós prestássemos ou prestemos atenção, ou venhamos a prestar atenção, numa história que é narrada em apenas 2 versículos da Bíblia. Jabes não tem aqui a genealogia, mas certamente ele foi da linhagem de Judá, porque senão o nome dele não estaria aqui. Mas não fala o nome do pai dele, da mãe dele. Não fala. Fala apenas assim, de repente, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Não importam quantos aqui tenham sido relatados, o cronista faz questão, porque o Espírito Santo de Deus assim determinou. Jabes foi mais ilustre de todos seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Ela deve ter sofrido muito no parto de Jabes. Jabes, em hebraico, significa literalmente dor. Numa linguagem mais atualizada, uma tradução mais contextualizada, significa, essa dor do hebraico significa assim, aquele que causa dor. Então, a mãe deve ter sofrido tanto, que pôs o nome do filho de Jabes, dizendo assim, cada vez que ela olhasse para ele, ela lembrar, esse me deu uma dor muito grande ao nascer. Nem sei como resistir. E como normalmente, amados, principalmente na história dos hebreus, e na história antiga, as pessoas traziam a força do seu nome, o significado do seu nome. Tanto que para que Deus pudesse abençoar a vida de Jacó poderosamente, foi ministrado hoje sobre a aliança de Jacó, o pacto de Jacó com Deus na hora do ofertório, Deus precisou mudar o nome de Jacó, porque Jacó significa suplantador ou enganador. E não tem como ser abençoado alguém que tivesse esse nome, na raiz do seu nome fosse engano. Suplantador, enganador. Então Deus um dia muda o nome de Jacó, diz assim, não te chamarás mais Jacó, não serás mais conhecido como suplantador, como enganador, mas Israel será o teu nome. Israel significa príncipe de Deus. Foi uma mudança tão poderosa, tão tremenda, que mudou a história de Jacó. Agora, Deus não precisou mudar a história de Jabes, mudando o seu nome. Ele manteve o nome de Jabes, mudou completamente a sua história. Aquele para o qual os outros olhavam, e pelo nome sabiam que ele causava dor, um dia teve uma compreensão tão poderosa dos mistérios de Deus, amados, que é difícil nós entendermos assim, por que dessa deferência, por que desse relato ter sido interrompido, para dizer que ele foi o mais ilustre que todos seus irmãos. Eu pesquisei no dicionário o que significa ilustre. Nós sabemos assim, é ilustre e tal, é importante. O dicionário diz assim, ilustre, que se distingue por qualidades dignas de louvor, notável, célebre, nobre. Abra sua Bíblia agora no Salmo 16, versículo 3. Marca esse livro de crônicas com a sua fitinha, então vou dar um jeito, põe o dedo para você voltar nele. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então, quando diz assim, Jabes foi o mais ilustre, nós podemos interpretar dessa forma, Deus teve prazer na vida de Jabes. Será que Deus, ao olhar para as nossas vidas, também vai ter prazer em nossas vidas? Será que de alguma forma a nossa existência
ela foi ou será marcada por um propósito bendito, poderoso, imutável do Senhor? Será que quando Deus olha para cada um de nós, Ele pode dizer lá do céu, falar: eis ali um ilustre, eis ali uma ilustre filha, na qual ou no qual está todo o meu prazer? Amados, muitas vezes as vidas olham para nós, e olhavam assim para Jabes. A vida dele, o nome dele não era um significado de bênção, de alegria, de vitória. Todos olhavam para ele, às vezes até com uma certa compaixão. Coitado de Jabes. Causou tanta dor à sua mãe. Ficou marcada a sua vida pela dor que causou. Certamente as pessoas olhavam para ele, assim como muitos olham, podem ter olhado para nós, ou para uma situação que estejamos vivendo, dizendo assim: não tem jeito, não vai mudar. Jabes não ficou preocupado com o que os outros achavam dele. Até porque, amados, os grandes homens, queria que você entendesse isso, marcasse isso se for possível, os grandes homens de Deus têm uma fé e uma maneira de pensar diferente da maioria dos crentes. Amados, a presença na igreja, ela não ocorre de uma forma unânime, de uma forma igualitária. O propósito que você veio aqui hoje pode ser diferente do propósito que eu vim. Talvez muitos desse lado aqui tenham vindo com um propósito e muitos desse lado com outros propósitos. Na verdade, nós buscamos a presença de Deus por situações as mais diversas, as mais diferentes. Às vezes alcançamos porções de Deus, bênçãos de Deus, às vezes não alcançamos, depende do propósito. Eu queria falar, amados, sobre exatamente isso. Por que alguns alcançam grandes vitórias, outros não? Porque aqueles que alcançam grandes vitórias têm focos diferentes também da maioria dos crentes. Se a nossa visão não está em consonância com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, não estou falando de salvação, estou falando de você não apenas ser salvo, que já é a maior vitória, estou falando de você viver em vida, neste tempo que Deus lhe concedeu, que Deus nos concedeu. Estou falando de vivermos e desfrutarmos do melhor da terra. Há um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Jesus disse desse propósito falando assim: qual é o pai que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. E se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós homens, como pais, sendo maus, quereis dar o melhor para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens, dádivas, bênçãos a todos que lhe pedirem. Vou repetir: se nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, o quanto Ele quer nos abençoar. Amados, faz parte da natureza de Deus abençoar, faz parte da natureza de Deus derramar bênçãos. Há uma porção de bênçãos reservadas para a sua vida. Cada um de nós, eu creio, tem nos céus um depósito de bênçãos armazenadas. Alguns só vamos saber quais bênçãos estavam reservadas depois. Quando chegarem lá e aqui, ó, aqui está a chave do seu armário, vai lá. Aí você abre lá, você vê todas as bênçãos. Falou, mas era disso que eu precisava em vida. Aí você vai perguntar para assim: pai, por que eu não recebi? Era disso que eu precisava, eu esperei tanto tempo por isso. Ele vai dizer para você, por dois motivos: ou porque você não pediu, ou porque você pediu mal. Aí, lá em Mateus capítulo 7, acompanhe comigo Mateus capítulo 7. Versículo 7, vamos ler juntos? Nos diz a palavra de Deus, Jesus falando, nos diz a palavra de Deus, Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai
encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Continuando. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, Deus já deu a resposta aqui para nós. Você quer receber? Vocês estão ouvindo aí, amados? Quantos querem receber? Fala, glória a Deus. Você tem pedido? Tem recebido? Vão diminuindo, né? Os améns vão diminuindo assim. Já recebeu tudo que pediu? Não ainda? Então vamos em Tiago capítulo 4. Versículo 1. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amados, muitos de nós nos enquadramos nesses versículos de Tiago. Nos enquadramos, porque é a pura realidade. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Amados, os grandes homens, mulheres de Deus, grandes servos e servas de Deus, as pessoas que usaram a fé que Deus deu, ainda que ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, elas viveram a plenitude, fizeram diferença na terra, porque elas tinham um foco, uma visão ampliada dos propósitos, dos projetos de Deus. Como Jabes, essas vidas, esses homens e mulheres de Deus, sabiam que Deus tem um universo, um manancial de bênçãos, bênçãos abundantes e transbordantes. Mas Ele não pode dar bênçãos àqueles que pedem mal, pedir para gastar em seus próprios deleites. Deus não vai permitir que as bênçãos venham sobre nós e por força delas, por causa delas, em virtude delas, nos desviemos. Salomão, muito sábio, disse para Deus: Senhor, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Salomão. Mantém-me na porção acostumada, para que eu, de pobre, não blasfeme de ti, e de rico, não te esqueça. Salomão. Quando o Espírito Santo o levou a transcrever isso, está no livro de Eclesiastes, certamente foi para dizer assim: olha, tomem cuidado com aquilo que vocês pedem, que Salomão pediu isso, ele tinha muita sabedoria. E nós sabemos que ainda que ele tivesse pedido isso, o coração dele se desviou da presença do Senhor, saiu fora do foco. E exatamente por causa da riqueza que ele teve, e do envolvimento dele com mulheres estranhas, ele perdeu as maiores bênçãos, perdeu a paz. Seus filhos não herdaram tudo aquilo que deveriam herdar, por serem netos de Davi, filhos de Salomão. Mas nós precisamos fazer com que haja uma congruência, uma harmonização da nossa visão espiritual, da visão que temos, da compreensão que temos da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, em relação a tudo aquilo que esperamos viver. Porque o dia em que nós harmonizarmos a nossa visão, os nossos anseios, os nossos pedidos, com os propósitos de Deus, não haverá limite para recebermos as bênçãos do Senhor. Não haverá limites. É que às vezes, amados, nós ficamos
sentados à beira do rio, saciando a sede com um copo d'água. Às vezes Deus nos provê o necessário para cada dia, como proveu no deserto. Quando Deus abençoou o seu povo no deserto, amados, foi tremendo. O povo comia pão sem ter plantado trigo. É possível isso? Comia pão, tinha o sustento do pão, a provisão do pão, sem ter plantado trigo. Deus tinha um depósito de trigo nos céus e fazia com que todas as manhãs descesse ali grãos de trigo como pedra de granizo, uma chuva de granizo, que os israelitas colhiam no terreiro, no deserto, na areia do deserto, colhiam, levavam para suas tendas, não moravam em casa, moravam em tendas, colocavam na panela, cozinhavam aquele granizo, e dali saía um saboroso pão, que diz a palavra, o nome dele é maná, e tinha o sabor de bolo de mel. Amados, colhido na terra. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus está ansioso para derramar sobre as nossas vidas todas as bênçãos de Deuteronômio 28, e não são poucas. Quando nós harmonizamos a nossa visão, amados, quando nós passamos a obedecer, quando nós exercitamos a nossa fé, começamos a entender que Deus tem muito mais para nos dar. A palavra diz assim, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Se nós harmonizarmos a nossa vida, as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos pedidos, os projetos de Deus, Deus vai olhar para a minha vida e para a sua, vai dizer de nós, como disse de Jabes, e foram eles mais ilustres do que todos os irmãos. E Deus terá prazer nas nossas vidas. Nós não podemos ficar sentados à beira do rio. Esse rio é a vontade de Deus, tomando água em copo. Você quer viver a plenitude? Conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e mergulhe nesse rio. O Senhor te levará por lugares que você ainda não conheceu, te dará porções que você ainda não recebeu. Você terá vitórias que ainda não obteve, e Deus te permitirá conquistas que você jamais imaginou. Mergulhe no rio da vontade de Deus. Exercite a sua fé. Tenha conhecimento da palavra. Seja obediente, fiel. Porque quando você fizer isso, a sua obediência, a sua fidelidade, a sua fé, a sua alegria em servir a Deus, farão toda a diferença, e você poderá mergulhar nesse rio da vontade de Deus e viver a plenitude das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Deus não quer que nós conheçamos as bênçãos lá no céu, Ele quer que nós vivamos aqui na terra. O salmista diz assim: Senhor, eu pereceria, sem dúvida, pereceria, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Jesus fala assim: e não há alguém que tenha deixado pai, e mãe, e mulher, e filhos, e casas, e fazendas, e bens, e riquezas, por amor de mim, que não receba, ainda em vida, quantas vezes? 100 vezes mais, e depois, a vida eterna. Ele não está dizendo para nós deixarmos a casa dos nossos pais, deixarmos de amar nossos pais, nossas mulheres, nossos maridos, nossos filhos, nossos irmãos, de cumprir a obrigação do nosso trabalho. Ele não está dizendo que nós devemos largar tudo. Fala assim, eu recebi um chamado, vou largar tudo. Não, Deus não chama ninguém para viver fora de responsabilidade. Os compromissos assumidos, quando Deus nos chama, eles têm que ser mantidos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e Ele poderá acrescentar todas as demais coisas na sua caminhada. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, amado, Deus vai nos ensinar a amar as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos em Cristo, irmãos de sangue. Vai nos dar a responsabilidade e a competência para que façamos o melhor no nosso trabalho.
Amados, Deus quer que nós façamos diferença onde Ele nos colocar. Nós vamos ver isso na oração de Jabes. Bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Quando alguma coisa nos traz desconforto, dores, preocupação, aflições, não vieram de Deus. Quando Deus nos abençoa, e o inimigo ele imita Deus. Às vezes ele prepara caminhos que nós achamos que são de Deus, mas não são de Deus. Deus jamais nos dará algo que nos afaste dele. Deus jamais nos dará algo porque nós deixemos de ter intimidade com Ele. Mas é necessário que nós entendamos isso e jamais também confundamos bênção ou tenhamos a bênção como algo trivial. Amados, é complicado. Deus te abençoe. O Senhor me abençoa. Com que profundidade nós falamos isso? Com que conhecimento? Bênçãos são um favor sobrenatural. Irmãos, as bênçãos não são qualquer coisa. As bênçãos não são o pãozinho com manteiga. As bênçãos de Deus para o seu povo não eram apenas o maná do deserto. Que quando Deus determinou que o povo atravessasse o Jordão, diz assim a palavra de Deus em Josué capítulo 5. Atravessaram o Jordão, celebraram a Páscoa. E naquele ano, comeram do resto da terra que os cananeus tinham plantado. E Deus fez cessar o maná. Eles nunca mais tiveram maná, mas passaram a comer os frutos da terra prometida. Deus não quer que nós passemos por esta vida cristã. Deus não quer que nós vivamos experiência com Ele pela metade. Deus não quer que você conheça apenas metade das bênçãos. As bênçãos de Deus são completas, plenas. Deus quer fazer com que nós deixemos de viver na porção do maná. Isso significa estarmos preocupados hoje se amanhã vai ter o sustento, se amanhã vai ter a provisão, se amanhã seremos abençoados, se Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos, se Deus vai nos colocar em lugares altos, se Deus nos vai abençoar na cidade, no campo, ao entrarmos e sairmos, se Deus vai abençoar os nossos filhos, o trabalho das nossas mãos, se nós seremos honrados no lugar que Deus preparou para que trabalhemos. Deus quer que nós atravessemos o Jordão. Quando fomos resgatados do mundo, da maldição do pecado, tirados das trevas e trazidos para o reino da sua maravilhosa luz, nós, amados, quando em figura passamos pelo batismo, que é como se estivéssemos atravessando o Mar Vermelho, Deus nos leva um tempo por caminhos que são mais difíceis, para que nós possamos ver a manifestação sobrenatural. Como o povo foi sustentado no deserto por 40 anos, não faltou o pão, não faltou vestuário, não faltou abrigo, não faltou segurança, não faltou saúde. Deus deu todas as necessidades básicas que os políticos muitas vezes colocam nas campanhas, fazem uma mão assim, colocam as 5 necessidades básicas. Deus deu todas elas para o seu povo. Mas as promessas de Deus não eram para o deserto, eram para dar além do Jordão. A tua vitória está na tua fé. A tua vitória está na tua obediência. A tua vitória está na tua perseverança. Não desanimes, não voltes para trás. Jesus fala assim, aquele que toma do arado para me seguir, não pode olhar mais para trás. O apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Paulo era um acadêmico, catedrático, poliglota, cidadania italiana em Israel, os pais deles eram diplomatas, e ele disse assim, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Eu fui um judeu criado no rigor da lei. Tenho 2 cidadanias. Falo diversas línguas. Deus me tirou dessa vida confortável. Mudou o meu status. Para usar a minha vida como servo dele. De todas as qualidades, de todos os diplomas, de todas as honrarias que eu recebi na minha vida secular, nenhuma, Paulo nos leva a entender, eu estou parafraseando, nenhuma delas se compara a ser ministro da palavra de Deus. Nenhuma delas se compara a ser servo de Deus. Por isso que eu faço, tudo aquilo que eu deixei por amor a Cristo, eu considero como esterco, para estercar a minha vida ministerial. Todas as experiências que Deus nos dá, todo o conhecimento que Ele nos permite,
todas as honras que recebemos, todo o conhecimento que temos, tudo aquilo que estudamos, tudo quanto nos preparamos, Deus haverá de usar todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades. Sabe para quê? Para a glória dEle. Ele não vai tirar você de onde você está, se não for esse o propósito dEle. Mas Ele vai honrar você onde você estiver, colocá-lo em lugares altos. E para você dizer assim, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Há uma porção tremenda, poderosa, reservada para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos apenas entender isso. As bênçãos não são triviais. Bênçãos de Deus. Guarde isso. Se puder, para o resto da sua vida cristã, enquanto você tiver fôlego e viver na terra dos viventes. Bênçãos de Deus são tudo aquilo que os nossos esforços, a nossa capacidade, a força do nosso braço são incapazes de conquistar. Bênçãos de Deus são e precisam ser sempre sobrenaturais. Amém, amados? Eu consigo fazer isso, Deus não precisa abençoar. Mas quando você vive uma experiência que você diz assim, sem Deus, eu não conseguiria essa vitória. Você foi abençoado. Sem Deus, eu não atravessaria o Jordão. Você foi abençoado. Sem Deus, eu não conheceria essas porções. Você foi abençoado. Não tenha por pouco as bênçãos de Deus. Por isso, quando eu disser para você assim, o Senhor te abençoe e te guarde, você receba isso como uma palavra profética, crendo que Deus haverá de operar em seu favor milagres, porções sobrenaturais, porque você é amado, você é amada do Deus Altíssimo. Receba essa porção sobre a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Quando nós pedimos as bênçãos, estamos clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade de Deus. E Deus quer abençoar. Quantos conhecem aqui o livro Deuteronômio, capítulo 28? Quantos conhecem as bênçãos? Não preciso lê-las, né? Todas aquelas bênçãos são fruto da sua obediência. A sua obediência libera as bênçãos de Deus. A obediência à palavra, a prática da palavra, a sujeição à vontade de Deus, são canais de bênção para as nossas vidas. A oração de Jabes, ela tem 4 pedidos simples, mas são profundos e moveram o coração de Deus. Vamos ver o versículo 10, dizendo assim, 1 Crônicas 4:10 diz assim, porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Essa reticência que tem aí depois de aflito, significa assim, ele deve ter dito para Deus o que ele ia fazer, tipo assim, Senhor, eu serei fiel a Ti, a minha vida será para louvor da Tua glória. Senhor, de tudo quanto me deres, eu certamente te darei o dízimo. Senhor, faz de mim um ofertante na Tua casa, faz de mim fiel. Senhor, eu estarei firmado na Tua presença, eu nunca mais deixarei os compromissos da Tua casa, os compromissos do Teu reino. Nada mais possuirá o meu coração de forma que eu me deixe seduzir por essas bênçãos. E foram tão sinceras, tão genuínas, tão verdadeiras que Deus concedeu o que tinha pedido. Então, eu vou trazer para uma linguagem mais fácil de ser compreendida. E vamos dividir essa oração de Jabes em 4 itens, 4 pedidos. Primeiro, Senhor, eu peço que me abençoes muitíssimo. Amém? Quantos querem orar dessa forma? Dizendo comigo, Senhor, eu peço que me abençoes muitíssimo. Amém, amados? Nós já vimos que bênçãos são favores sobrenaturais. Eu queria pedir para você o seguinte, você pediu que Deus te abençoe? Deixa nas mãos de Deus a natureza das bênçãos. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, Senhor. Mulher ora assim, a jovem ora assim, Senhor, manda um varão para cá, Senhor. Traz um varão, Senhor. Tu sabes do que eu gosto, né, Senhor? Tu conheces o que eu gosto, né, Senhor? Não me manda qualquer um, não, Senhor. O Senhor sabe o que está no meu coração, né, Senhor? Senhor, eu quero assim, 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 assado. Aí o diabo ouve e fala assim, eu vou amar um laço. O jovem fala assim, Senhor, me manda a Rebeca aqui, Senhor. Prepara, Senhor, a varoa que tu tens para a minha vida, Senhor.
O Senhor sabe do jeito que eu gosto, né, Senhor? Me traz olhos castanhos, olho preto, me traz um olho azul ou verde, né, Senhor? Senhor, capricha, Senhor. Capricha. Senhor, o Senhor sabe o que alegra os meus olhos. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe com o trabalho, mas o Senhor sabe o trabalho que eu quero, né, Senhor? Não me põe em qualquer lugar, não, Senhor, já me põe em lugar de destaque lá. Senhor, capricha, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha capacidade. Senhor, eu quero um carro, mas, Senhor, não é qualquer carro, não. Senhor, capricha no carro. Senhor, eu quero um carro aí, né? Nem que eu não consiga pagar a prestação depois, me dá um carro aí caprichado. Pede para Deus assim, Senhor, eu peço que me abençoes muitíssimo, mas seja feita em minha vida a tua vontade. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor olha do alto, o Senhor vê toda a estrada, eu estou olhando daqui, só vejo até a próxima curva. Então me abençoe, Senhor, de tal forma que eu não me perca na caminhada. Que essas bênçãos não me façam capotar depois da curva. Que eu complete a trajetória. Que eu alcance a vitória. Mas Jabes orou, Senhor, eu peço que me abençoes muitíssimo. A intenção de Jabes era tão poderosa que a intenção genuína dele era glorificar a Deus. Quando mergulhamos no rio da vontade de Deus, nós temos que entender que para que nós obedeçamos à vontade de Deus, nós temos que ser transformados. Transformai-vos, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, quando nós somos transformados, a nossa mente é renovada, nós começamos a enxergar como Deus enxerga. Deus não vai abençoar a sua vida se o seu propósito é ter, mas Ele vai abençoar a sua vida se o seu propósito é ser. Você vai receber as bênçãos se genuinamente elas vierem para a sua vida, para você glorificar a Deus. Pedis e não recebeis, já lemos hoje, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Mas nós tivemos tantas experiências aqui na igreja, nesses 14 anos. Já vimos pessoas chegarem aqui sem nada. Algumas eram trazidas. Fazíamos isso com a maior alegria. Nós também já tivemos tempo na igreja que não tínhamos nada. Deus tinha as promessas. Nós estávamos indo ao encontro das promessas. A nossa parte era permanecer firmes. Eu e minha casa, permanecendo firmes. Nos alegrando com as promessas que nós enxergávamos, mas não tínhamos ainda. Com as vitórias que nós já agradecíamos ainda que fossem alcançadas. Com os frutos, cujo sabor nós sentíamos pela fé, mas ainda não havíamos colhido. Deus nos tirou tanta coisa, tirou até o carro para que nós não pudéssemos ir para a igreja. E na igreja que nós estávamos não tínhamos carona. Então nós tínhamos duas possibilidades. Ir de ônibus ou ir a pé. Para ir de ônibus tem que ter dinheiro para pagar a passagem. E Deus tirou o dinheiro da passagem. Estou falando de um dia não, estou falando de meses. Deus tirou o dinheiro da passagem. O que nós fazíamos? Nós participávamos do louvor. O culto começava às 7 horas, no domingo. 3 horas da tarde nós saímos aqui de casa, todo mundo, até quem não tocava. O Alexandre não tocava, não participava do louvor, mas ia junto. O Dudu tocava teclado, ele levava o teclado nas costas, pendurado, com aquela capa de teclado. A Camila também participava do louvor e cuidava das crianças, o Ministério das Crianças. Eu e a Neuza participávamos do louvor, a Neuza era dirigente do louvor. Saímos às 3 horas daqui para chegar às 5 horas da tarde a pé, 2 horas depois, todos com Rexona. 2 horas depois, a pé, chegava na igreja para ensaiar às 5, até às 7, para às 7 participar do culto. O culto ia até às 9, quando terminava o culto, a gente orava, Senhor, prepara uma carona para nós. Aí tinha um irmão que tinha uma caminhonetinha lá, nós 5 lá na caçamba. Bom, coisa de crente, coisa de maluco. 5 na caçamba. E nós vimos ali, Senhor, para descer era bom, mas daqui de casa era só descida e para voltar. Aí a caçamba, a caminhonetinha trazia, algum irmão trazia, às vezes trazia, leva a Neuza, a Camila, e o teclado, às vezes nem o Dudu, leva o teclado, e depois nós vamos a pé. Nós fazíamos isso.
Nunca murmuramos. Aí um dia Deus preparou um carro, um Fusca para nós. E não tinha assoalho. Ele era todo furado, parecia uma peneira. E era época de chuva. Então assim, irmãos, era uma chuva de bênção que vinha assim, descia assim, chuva de bênção. O carro não tinha maçaneta, tinha trinco. Era um Fusca que tinha trinco. Você abria, tirava a porta, o pessoal entrava, você colocava a porta e fechava com o trinco. E glorificando a Deus, glória a Deus pelo Fusca. Glória a Deus pelo Fusca. Você quer ser abençoado? Comece a agradecer a Deus. Lembre-se, nunca despreze o tempo das porções pequenas. O tempo das pequenas coisas. Jabes falou: Senhor, me abençoa. Sabe por que ele queria ser abençoado? Ele queria fazer diferença no reino. Ele ia fazer diferença em Israel. Ele pediu as bênçãos de forma tão genuína que Deus deu. Ele se deixou guiar pelos propósitos de Deus. A vida de Jabes foi uma vida marcada por milagres. A sua vida será também marcada por milagres. Para onde quer que você vá, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Você crê nisso? À direita, à esquerda, à frente, atrás, Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Só que Jabes fez o segundo pedido. O segundo pedido dele era: Senhor, eu peço que alargues as minhas fronteiras. Vamos falar juntos? Senhor, estamos orando. Estamos orando. Ninguém ora de olho aberto. Estamos orando. Fecha os olhos. Fala assim: Senhor, eu peço que alargues as minhas fronteiras. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Por que Deus vai alargar as nossas fronteiras? Por que você quer que Deus alargue as suas fronteiras? Para você ter mais? Mas às vezes, nós queremos que Deus nos dê. E Deus pergunta assim: para quê? Para quê? Para Jabes era agricultor. O povo de Israel, agricultor, pecuarista. Quando ele fala assim: Senhor, eu quero que amplifiques o meu território, ou alargues as minhas fronteiras, dizendo assim: Senhor, eu quero mais terra. Eu preciso plantar mais. O Senhor está me abençoando, o Senhor vai me abençoar, eu quero plantar mais. Eu quero conquistar territórios. Eu quero crescer. Mas, Senhor, não é para que eu tenha mais. É para que eu exerça mais influência, as pessoas me respeitem mais, me ouçam mais, e eu possa glorificar o Teu nome. Eu possa Te dar graça, Senhor. E Tu serás, Senhor, para sempre, meu Senhor, eu jamais me distanciarei de Ti. Mas às vezes nós não compreendemos, queremos mais poder, mais influência, mais recursos, mais oportunidades, para que sejamos conhecidos, não para que Deus seja conhecido. Se Deus der para aqueles que não têm o propósito de glorificá-lo, de permanecer firmados, Deus vai tirá-los da igreja. Deus não vai fazer isso. Às vezes nós não compreendemos, amados, que o maior prazer do Pai é que o Filho permaneça na sua casa, esteja na sua casa. Os pais querem abençoar os filhos, mas não querem que as bênçãos distanciem os filhos. Quantas vezes os filhos recebem herança em vida e abandonam os pais? Quantas vezes os pais abençoam, fazem ali das tripas coração para abençoar os filhos, e os filhos são ingratos? Há alegria no coração desses pais? Evidentemente que não. Vai haver alegria no coração de Deus? Deus só pode alargar as nossas fronteiras se a nossa vida estiver firmada na presença dEle. Por isso, se Deus lhe der poder, exalte o poder de Deus na sua vida. Se Deus lhe der mais, seja grato a Deus. Você foi fiel no pouco, seja fiel no muito. Amados, às vezes nós começamos a caminhada, uma porção pequena. Quando você tem uma porção pequena, é fácil ser dizimista, sabia disso? É fácil, né? Salário mínimo, 700 e pouco. Você tira 70 lá e dá de dízimo. Aí, Senhor, me abençoe muitíssimo. Prospera, Deus prospera. Você vai do salário mínimo por 10 salários mínimos, 7.800. Aí você pega 780, é um salário mínimo. Fala: meu Deus, salário mínimo de dízimo? Assim não dá, é muita coisa. Deus vai te dar mais? Ao risco de você perder o que tem. Estou falando com crentes. Esqueça as pessoas do mundo. Deus quer alargar as nossas fronteiras. Mas Ele quer saber o que está no meu coração, no seu. Para que Ele vai fazer isso? Você vai permanecer firmado. Se Ele te colocar em lugares altos, você vai honrá-lo. Você vai falar de Jesus Cristo.
Você vai ter a coragem de dizer: eu sou cristão, eu sou crente? Ou você vai ser agente secreto de Cristo, para que ninguém saiba que você tem uma igreja evangélica? Deus tem prazer em alargar as fronteiras, porque fez assim com Jabes. Porque Jabes honrou a Deus. E Deus olhava e falava assim: ali ele é ilustre. Foi mais ilustre que todos os seus irmãos. Jabes conhecia as expectativas do coração de Deus. O terceiro pedido de Jabes: que a tua mão seja comigo. Senhor, eu vou falar, a terceira parte você vai falar junto comigo. Fala assim: Senhor, eu peço que me abençoes muitíssimo, que alargues as minhas fronteiras, mas que a tua mão seja comigo. O que significa isso? Amados, muitas vezes, quando Deus abençoa muitíssimo, alarga as fronteiras, nos dá mais, nós damos menos para Ele. Não estou falando em dízimo nem oferta, estou falando em presença, estou falando em amor, estou falando em compromisso. Jabes entendeu, falou: se Deus me der o que eu pedi, me abençoar do jeito que eu estou querendo ser abençoado, se Ele alargar as minhas fronteiras do jeito que eu estou querendo que sejam alargadas, Ele vai precisar ter a mão dele a me sustentar, porque senão eu vou me perder. Não dá, é muito dinheiro, é muitas bênçãos. Deus me colocar em lugares altos, Deus alargar as fronteiras, Deus me abençoar, Deus me fazer ilustre, eu não tem como, é muito compromisso no mundo, é muita circunstância social, muito compromisso social, muito compromisso profissional. Eu tenho que estar presente, porque se eu não estiver presente, ninguém faz no meu lugar. Eu preciso estar presente lá. Afinal, Deus me colocou naquele lugar, Deus me deu, eu preciso estar lá, preciso cumprir isso, irmãos. Preste atenção, não se deixem distanciar da presença de Deus. Senão Ele não pode abençoar muitíssimo. O segredo da oração de Jabes é esse. Pedir bênçãos todos podemos pedir, pedir alargamento de fronteiras todos podemos pedir, mas quantos de nós permaneceremos fiéis, firmados, sustentados pela mão de Deus, se Deus der as bênçãos e alargar as fronteiras como nós pretendemos que sejam alargadas? Quantos de nós teremos a humildade de reconhecer que nós só alcançamos isso, não pelo poder do nosso conhecimento, dos nossos recursos, mas pelo poder do Deus Altíssimo? Amados, ser dependente da mão de Deus é poder. Crente que depende de Deus é poderoso. Ainda que seja fraco, Deus manifesta o seu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, quantos de nós fizemos votos com Deus na caminhada? Senhor, se Tu me abençoares, eu vou fazer isso. Alguns votos nós conhecemos. Ah, Senhor, se o Senhor me der esse emprego, Senhor, eu nunca mais saio da Tua casa, nunca mais. Deus dá o emprego, abençoa. Aí a pessoa começa a ganhar um pouco de dinheiro. Aí já começa a achar compromisso. Os colegas lá falam assim: vamos fazer isso, fazer aquilo, tal. A gente começa a se deixar levar pelas coisas do mundo. Senhor, se o Senhor me fizer passar nessa faculdade, Senhor, eu vou louvar Teu nome, Senhor, eu vou estar sobre o Teu altar, eu vou Te servir o resto da minha vida. Aí Deus faz passar na faculdade. A primeira coisa que faz é vaza. Não estou falando de sair da igreja, não. Estou falando com quem está na igreja. Muitos saem da igreja, mas estou falando, ainda que permaneça na igreja, já não quer mais o compromisso. Já não tem mais, amados, o compromisso de estar na presença de Deus durante a semana. Antes era um fervor muito grande. Culto de oração, vim aqui dobrar o joelho: Senhor, eu preciso, me dar, Senhor, abençoa. Quem tem uma causa, vem no meio do ciclo, vem no meio do ciclo. Quem quer apresentar diante do Senhor, vem dentro do altar, vem dentro do altar. Aí Deus abre as portas, as janelas dos céus, abençoa, a pessoa some de repente do culto de oração: já recebi. Já alcancei a vitória. Quantas vezes, mas nós nos esquecemos, nosso coração é ingrato para com Deus, e nos esquecemos dos votos, dos compromissos com Deus. Irmãos, já nem nos lembramos de que foi a mão de Deus que fez isso. Deus fala na sua palavra, Isaías: nunca se esqueçam de que foi a mão de Deus que fez isso. Nós nos esquecemos. Nós precisamos matar do nosso interior um câncer chamado vaidade.
para que não caiamos em tentação e laço, para que não sejamos ingratos, para que não retenhamos aquilo que é de Deus, sejam dons, talentos, ministério, seja o que for, tudo, recursos. Nós não podemos reter o que é de Deus. Deus nos deu, Ele tem prazer em abençoar, é um Pai de amor, um Pai de poder, é dono do ouro e da prata. Os céus e a terra obedecem à sua voz, a natureza obedece à sua voz. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós, homens, é que ousamos desobedecer à voz de Deus e o nosso coração se endurece, perde a memória. A ingratidão é a falta de memória do coração. Senhor, seja comigo a tua mão, para que eu jamais me esqueça de ti, Senhor. E quando nos esquecemos, começamos a cair. Ele termina a oração dizendo assim: me livres do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Quando Deus abençoar a sua vida, largar as suas fronteiras, o diabo vai se enfurecer. Por isso você precisa estar segurando nas mãos de Deus, fortalecido, firmado, para que Deus possa te livrar de todo mal, para que não lhe sobrevenha a aflição. As porções de Deus foram liberadas, estão liberadas. As promessas de Deus marcam as nossas vidas, nós não precisamos ficar preocupados. Ele é poderoso para abençoar, para largar fronteiras, para nos segurar na porção, na posição que nos der. E é poderoso para nos livrar de todo mal. E se Ele não te livrar da arena dos leões, Ele te livra dos leões. Se Ele não te livrar da cova dos leões, Ele te livra dos leões. Se Ele não livrar você do mal, Ele livra você no mal, porque Ele estará contigo em todo o tempo para te guardar. Se o inimigo tiver astutas ciladas, ele te reveste com a armadura para que você seja mais que vencedor. Não existe circunstância que possa derrotar um servo, uma serva de Deus, se estiver segurando nas mãos do Senhor. Então que você possa saber disso. Deus quer que você ore como Jabes orou. Deus quer te abençoar muitíssimo. Você crê nisso? Deus quer te abençoar muitíssimo. Creia nisso. Mas a sua vida existe para a glória de Deus? Deus faz parte da sua agenda semanal, diária? Você se lembra de Deus ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer? Deus quer te abençoar muitíssimo. Amém? Deus quer alargar as suas fronteiras. Amém? Deus quer prosperar o seu trabalho, abençoar seus projetos, seus planos, alargar, ampliar seus negócios, realizar os desejos do seu coração. Mas a sua alegria tem que ser Ele. Deleita-te no Senhor, Ele considerará os desejos do teu coração. Deus quer fazer muito por você. Só quer que você o honre, que você o sirva, que você fale do amor dEle, que você fale de Jesus. Não apenas por falar, mas que você viva aquilo que você estiver falando.